Paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos e amigos que têm nos acompanhado durante longos dias no canal Despertar em 1844. Um canal que Deus, pela sua graça e bondade, levantou para poder transmitir mensagens que não têm sido apresentadas, que não têm sido transmitidas ao povo de Deus. Meus prezados e nobres irmãos, o tema de nossa mensagem é a mensagem da justificação pela fé. É o segundo vídeo desse tema no momento. O que foi que me levou a fazer este vídeo, essa série de vídeos? Uns 4 anos atrás, olhando na internet uma série de palestras sobre os concertos, com respeito à mensagem da justificação pela fé, dentro daqueles vídeos eu vi muita desinformação, muita falta de clareza e erros gravíssimos nas mensagens que eu olhei. E ali fui levado a fazer uma série de vídeos que tem por título O Anjo de Laodiceia e a Justificação pela Fé. E tive a oportunidade de fazer outros vídeos, ali demos início ao canal Despertai. Ultimamente eu olhei um sermão em que o autor da mensagem estava pregando que a mensagem que Deus enviou em 1888 foi a mensagem da justiça pela fé, ou seja, uma mensagem que se tratava da santificação, a urgência do povo de Deus buscar a santificação. E eu pude ver dentro daquele vídeo que tinha muitos erros, porque a mensagem que Deus enviou em 1888, através dos mensageiros Jones e Wagner, foi a mensagem da justificação pela fé, e não apenas a justiça pela fé, a justificação pela fé. E dentro dessa mensagem nós iremos mostrar que a mensagem da justificação pela fé, ela se divide em 2 partes, a justiça imputada e justiça comunicada. Sendo que a parte da justiça imputada, certo? Ela também se divide em 2 partes. A mensagem da justiça imputada, certo? Ali nós temos a mensagem que Deus declara o homem justo e torna o homem justo. São 2 etapas que Deus realiza naquele momento, no momento em que Deus imputa a sua justiça ao homem. Deus não apenas declara o homem justo, mas no momento em que Deus declara, Deus também torna o homem justo, certo? Integralmente, ali o homem é transformado. Na mensagem da justiça imputada, comunicada, a parte da justiça comunicada ela também se divide em 2 partes. Ou seja, é Deus restaurando o homem, a sua imagem, o seu caráter no homem, e por fim, Deus transformando a natureza do homem, transformando o corpo vil do homem num corpo glorioso. Isso se dará na volta de Jesus. Isso se dará na volta de Cristo Jesus, num abrir e fechar de olhos, como disse o apóstolo São Paulo, seremos transformados naquele momento. Então nós iremos tratar de início da parte da justiça imputada. Nós iremos mostrar dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia, que Deus mandou em 1888 uma mensagem completa. Deus não enviou uma mensagem por metade. E a mensagem da justificação pela fé que hoje está sendo pregada, nada mais é do que uma mensagem calvinista, uma justificação pela fé forense, uma justificação pela fé que não alcança o povo de Deus, não alcança o coração do povo de Deus. Nós iremos iniciar com Apocalipse capítulo 14, um texto muito conhecido, versos 6, que diz assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E dizendo em alta voz: Teme a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas.
Em 1831, as igrejas protestantes, que ali eram igrejas de Deus, que haviam sido levantadas, surgiu através dos homens dos reformadores na Idade Média. Essas igrejas haviam desistido de continuar na mensagem da reforma. Havia estancado, paralisou. E elas agora estavam voltando para o seio da mãe, a Babilônia, a Igreja Católica Apostólica Romana. Deus ali levanta um homem, Guilherme Miller. E Deus ali envia a primeira mensagem angélica. Guilherme Miller foi o representante do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14. Então, Guilherme Miller começou o grande movimento naquele momento. No verão de 1844, devido àquelas igrejas, a liderança daquelas igrejas haver rejeitado a mensagem de Miller, a mensagem do primeiro anjo, Deus agora envia o segundo anjo, certo? Deus envia o segundo anjo com uma segunda mensagem angélica, que está escrito no versículo 9 de capítulo 14. E seguiu-se outro anjo dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Deus agora levanta um homem, Carlos Fichte, o representante do segundo anjo. E ali Deus deu uma mensagem que o povo de Deus deveria sair daquelas igrejas, não apenas da Igreja Católica Apostólica Romana, mas das igrejas protestantes, porque elas haviam se tornado babilônias. Elas não eram mais igrejas de Deus. Havia deixado de ser igreja de Deus por rejeitar a luz do céu e havia abraçado as doutrinas de sua mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, o versículo 9 de Apocalipse, capítulo 14, diz assim: E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramada sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem. E quem quer que receba a sua marca, a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então nós olhamos agora a terceira mensagem angélica, Deus enviando agora o terceiro anjo, o mais poderoso dos anjos, diz Ellen G. White. Após a decepção de 22 de outubro de 1844, naquela manhã Deus envia agora o terceiro anjo que sai do lugar santíssimo do santuário celestial. Em 1831, ao verão de 1844, o pai e o filho, eles estavam no primeiro compartimento do santuário. Os dois primeiros anjos saíram do primeiro compartimento do santuário. Em 22 de outubro de 1844, o pai e o filho passam para o segundo compartimento. Daniel capítulo 7, versículo 9 e versos 13. E ali do Santíssimo Deus envia o mais poderoso dos anjos. Ali foi aberto a Arca da Aliança, foi vista a Arca da Aliança. E agora Deus envia esse terceiro anjo. E os representantes desse terceiro anjo, desses três anjos agora, tornaram-se aqueles que passaram pela linha divisória de 22 de outubro de 1844. Aqueles que permaneceram firmes durante a decepção de Jesus não ter voltado. Ali, Irã Edson, Ellen G. White, Tiago White, José Baker e outros. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo permaneceram firmes, era um povo de oração, um povo que amava a verdade. Eles oravam, o telhado estremecia, eles curavam, eles colocavam a mão e as pessoas eram curadas. E aquele povo, eles representavam a sexta igreja de Apocalipse, a Filadélfia, amor fraternal.
Somente em 1849 em diante, 1850, 52, 56, Testemunhos para a Igreja, volume 1, 186. Ali eles se tornaram Laodiceia. Ali surgiu a igreja de Laodiceia. Mas antes de completar esse pensamento, eu gostaria de ler Primeiros Escritos, página 254, que diz assim: encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Diz mais: um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos e encerrado o combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firme, posto que sua vida esteja em jogo. Deverão reter com firmeza a verdade. Olha só, o terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ao dizer estas palavras, aponta para o santuário celeste. A mente de todos que abraçam essa mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera, e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Esta expiação é feita tanto pelos justos mortos, como pelos justos vivos. Então nós olhamos aqui, Deus agora envia o poderoso anjo, o mais poderoso dos anjos, proclamando essa mensagem. Então nós encontramos ali o pequeno movimento adventista, e de forma nenhuma eles eram Laodiceia. Eles não eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles tinham o evangelho eterno, eles proclamavam a mensagem de Deus, eles entendiam. Interessante que Apocalipse 14, o versículo 12 diz assim: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Essa é a finalidade das três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas, ela irá reunir um povo no decreto dominical, no auge do decreto dominical. Ali será mostrado um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. A terceira mensagem angélica, a primeira, a segunda e a terceira angélica, o propósito dela é trazer toda a luz, é trazer o derramamento da chuva temporã e da chuva serôdia, é libertar, transformar, preparar um grupo que será intitulado dos 144 mil. Essa é a finalidade das três mensagens angélicas. Lá no livro de Primeiros Escritos, 258, o título diz assim: uma firme plataforma. Viu um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Olha só. Como que pode ser Laodiceia? Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de que mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas.
Então nós olhamos aqui, Deus mostrando, dizendo que ai daquele que mexer num bloco ou num alfinete dessas mensagens. Pois isso se deu na década de 50, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a liderança de nossa igreja, certo? A liderança de nossa igreja, ali representado, um povo que deveria proclamar a mensagem, se ligou em laços de simpatia com a Igreja Católica Apostólica Romana, com os filhos de Babilônia. E ali houve uma junção, houve um casamento nessa junção entre a igreja e Babilônia. E o que foi que aconteceu? Ali, com a junção da igreja e os midianitas do mundo, ali surgiu um filho. O nome desse filho tem por título Questões sobre Doutrina. O livro Questões sobre Doutrina. Esse foi o filho que foi gerado pela união da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a liderança das igrejas da Babilônia. Esse foi a luz. E este filho, ele cresceu, se desenvolveu, se tornou robusto e ali, meu amigo, trouxe muita infelicidade para o fiel povo de Deus. Então, meus prezados e nobres irmãos, essa é a mensagem que Deus manda proclamar. Vamos ler então Testemunhos para Ministro, né? Primeiro nós iremos ler Apocalipse capítulo 3, né? Nós iremos ler, eu digo a vocês, se quiserem entender melhor a questão de quando iniciou o período de Laodiceia, assista a série de vídeos que tem por título O Anjo de Laodiceia e a Justificação pela Fé. E também uma série de vídeos que foram feitos em 2008 sobre a mensagem de 1888. Então, Testemunho para a Igreja, página 120, 122, 127, 128, 141, 185 e 186. Esses são os textos que mostram e o livro A História de Nossa Igreja. História de Nossa Igreja, ou História do Adventismo, não estou muito bem lembrado, o capítulo que tem por título Laodiceia. Nós iremos ler então Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que eu fosse frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio, então como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu? Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. Estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a mensagem aplicada à igreja de Laodiceia, que não iniciou em 22 de outubro de 44. Certo? Então aqui nós estamos olhando como este anjo, a mensagem de repreensão é ao anjo da igreja dos Laodicenses, ao anjo que representa o ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a associação geral, o corpo do ministério da nossa igreja.
E Ellen G. White diz, e a Bíblia diz, que o nosso ministério, o ministério da Igreja Adventista Sétimo Dia, ele é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E diz mais, falta-lhe 3 coisas para agradar a Deus: ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para ungir os olhos. Então, as vestes brancas, o caráter, a justiça de Cristo. O colírio, o poder do Espírito Santo, né? Nós olhamos agora o ouro provado no fogo, fé que opera por amor e purifica a alma. Então esses 3 elementos é que compõem o Evangelho eterno. Foi quando a igreja perdeu, quando entrou no estado de Laodiceia. A igreja agora deixou de proclamar o Evangelho, não tinha mais o Evangelho. A igreja, ela prosseguiu proclamando somente a lei, destituída do Evangelho eterno. Interessante. Então, naquele momento agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua liderança passou a representar um elemento chamado Agar. Abraão tinha 2 esposas, uma Sara e a outra Agar. Agar era uma escrava que teve um filho por nome Ismael. O filho da escrava, escravo também. Ou seja, o que isso significa? Que a mensagem que a liderança de nossa igreja agora estava proclamando e ensinando os seus membros a proclamarem aos sábados à tarde, durante toda a semana, simplesmente era um evangelho chamado Agar. E que todas as pessoas que agora viessem ao conhecimento dessa igreja se tornava um filho chamado Ismael, escravo, filho de uma escrava. Ou seja, pessoas que tinham sido batizadas, vieram para dentro da igreja, mas não sem conhecimento da verdade, sem a vitória sobre os seus pecados. Então esse foi o miserável evangelho que a Igreja Adventista, a nossa igreja, passou a proclamar os líderes de nossa igreja. E o que acontece? Testemunhos para ministro, página 91, muito conhecido por todos. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. E isso aconteceu em 1888. Deus agora enviou uma poderosa mensagem, selecionou 2 homens, escolheu 2 homens, Caleb e Josué, para transmitir boas novas ao povo de Deus, para dizer ao povo de Deus que a cidade era murada, que os gigantes eram grandes, mas maior e muito mais imensamente terrível a glória e o poder de Deus. Mas infelizmente, assim como Caleb e Josué foram apedrejados, foi negada o seu convite, as suas boas novas. Assim também, em 1888, os 2 mensageiros foram apedrejados, não literalmente, mas foram perseguidos e a mensagem não foi aceita. As boas novas de que a cidade era murada, de que os gigantes eram grandes, mas o Deus Todo-Poderoso muito superior. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A mensagem do como, era uma mensagem que queria ensinar o povo de Deus como dominar seu ego, como vencer seus defeitos de caráter, o diabo, a carne e o mundo. E agora o povo de Deus, a liderança se colocou entre a igreja e os mensageiros, e a luz não alcançou o povo. E o povo de Deus vagou, e hoje se encontra numa grande apostasia, chamada Alfa e Ômega. Ou seja, agora o povo de Deus está na beira do Rio Jordão, em completa apostasia. Certo? Então vamos dar continuidade. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado.
o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. A mensagem que Deus enviou para o anjo de Laodiceia e para os laodiceanos era a mensagem da justificação pela fé. A mensagem que Paulo pregou, a mensagem que Abraão ouviu, a mensagem que Abraão transmitiu, a mensagem que Pedro pregou, a mensagem da justificação pela fé. Diz mais: convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Que mensagem? A mensagem da justificação pela fé. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo, em grande medida. Então essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. A mensagem da justificação pela fé. É aí que nós, como povo adventista, devemos saber o que é essa mensagem, o que significa essa mensagem, qual o teor dessa mensagem. Será que nós estamos proclamando essa mensagem? Qual é o efeito dessa mensagem? O que ela vai causar naqueles que os receberem? Precisamos indagar, nós somos o povo de Deus ou não somos? Devemos deixar todo o nosso orgulho de lado, nossa exaltação própria, dizer que eu sei tudo, que eu sou inteligente, que eu moro num lugar mais específico, que eu sou isso e aquilo, isso não adianta. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu aqueles que não é para confundir os que são. O que encontra hoje entre o povo de Deus é muito orgulho. Satanás é sagaz. Quando o povo de Deus, Deus levanta o seu povo para iniciar um trabalho, Satanás também se levanta. E agora Deus levantou vários movimentos de sustento próprio. E o que foi que aconteceu? Esses movimentos de sustento próprio se apostataram. Certo? Essas universidades, esses colégios, essas faculdades de sustento próprio, você está vendo? A maioria estão apostatadas, não estão ensinando a verdade. Mulheres usando calça, jogando ainda futebol, tirando suas sobrancelhas, né, parecendo a Jezabel, né? Os homens todos apertadinhos, né? Então, não entenderam a mensagem, não aceitam a mensagem da expiação, não proclamam a mensagem da reforma, nem entendem mensagem de reavivamento. Não estou aqui apedrejando, nem atirando nos grupos de sustento próprio, de forma nenhuma. Mas que aqueles que se encontram na direção de cada movimento, que eles coloquem seus joelhos no chão, peça a Deus humildade, peça a Deus que tire dos seus olhos as suas escamas, para que eles possam enxergar. A Bíblia diz assim: leia de tudo e retenha o que é bom, não custa nada. Deus não colocou a mensagem sobre um só homem, certo? O mundo não é o Brasil, o mundo não é São Paulo, o mundo não é o Maranhão, o mundo não é Minas Gerais, o mundo não é Brasília. Então, vamos mais na frente, ler Mensagens Escolhidas 234. Diz assim: a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base da grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Excitando aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter
a eficiência que poderia ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência à luz, olha só, que deve iluminar toda a terra com a sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada afastada do mundo. Então Ellen G. White diz que a luz sofreu resistência lá, tem sofrido resistência aqui, e aqueles que são líderes de movimentos e da igreja têm desviado a verdadeira luz do povo de Deus. Essa é uma pura realidade. É uma pura realidade. Meus prezados irmãos, eu vos convido a ler um livro que tem por título Como Ser Realmente Feliz, do autor Ovid Zanella. E em toda a minha vida, um único livro que eu encontrei que contém a verdade, a mensagem, o conteúdo da mensagem de como vencer, está nesse livro. E o Satanás, o capeta, ele tem levado muitas pessoas, aqui no Brasil, aqueles que se dizem pregadores da verdade, a virar costa para o conteúdo da mensagem que está naquele livro. Orgulho e muito orgulho. Eu tenho acompanhado a mensagem desse livro desde 2002, 2001 a 2003. O desenvolvimento desse livro. É um livro, é uma composição dos escritos de Jones G. Wagner e Ellen G. White. Nada mais do que isso. Certo? Então, meus prezados irmãos, essa aqui é o segundo vídeo da série, e eu ainda comparo com uma introdução da mensagem que nós iremos apresentar. Que mensagem mostrar que a mensagem da justificação pela fé é uma mensagem de duas etapas, e que a justiça imputada se divide em duas partes, que a justiça comunicada também se divide em duas partes. Ou seja, que a justiça imputada é Deus declarando o homem justo e tornando o homem justo, transformando o seu coração, a sua mente. É o homem recebendo a mente de Cristo. Isso sim, é a mensagem que nós iremos apresentar. Mensagens aos jovens, uns textos muito conhecidos pelo povo de Deus, que diz o seguinte: a justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo interiormente não é insensível nem incompassivo, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo, até que a graça se perca na glória. Olha só, é imputada a justiça pela qual somos justificados. Agora, nós precisamos entender e compreender dentro da Bíblia, Espírito e Profecia, o que significa a palavra justificado, o que é ser justificado. É aí onde o povo de Deus se perdeu. É aí onde os grupos de sustento próprio se perderam. Não estão entendendo, estão transmitindo o evangelho falso ao povo. Continuemos. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, a nossa adaptação para ele. Ou seja, nós iremos ter que nos adaptar ao céu aqui. Viver o céu aqui, antes de chegar no céu, lá, o céu literal. Isso é santificação. Leamos mais. Mensagens aos jovens, nós acabamos de ler, foi a página 35. Testemunhos para ministro, página 456. Diz assim: o que é justificação pela fé? Ela pergunta. Ela não diz assim, o que é justiça pela fé? O que é justiça? Não. Ela fala, o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. O que é que eu não posso fazer por mim mesmo?
é pegar os meus cabelos e me esticar até o teto. Eu não consigo. Eu não consigo. O meu coração é mau. Eu tenho uma natureza pecaminosa e uma mente carnal. Então agora, o que é que eu não posso fazer por mim mesmo? Transformar a minha mente para ser uma mente espiritual. E mais tarde me libertar dessa natureza pecaminosa. Tudo isso é obra da mensagem da justificação pela fé. É a justificação pela fé que vai operar essas duas obras em mim. Como nós explicamos no início. Fazer pelo homem aquilo que o homem não consegue fazer por si mesmo. Vencer seus vícios e defeitos de caráter. Nascer de novo. Do Espírito Santo. O homem não pode fazer. Tudo é realização de Deus. No homem e através do homem. Essa é a obra de Deus. Pelo homem, no homem e através do homem. Vamos continuar então. Vamos continuar nosso diálogo, nossa mensagem. Hoje o tema da justificação pela fé e da justiça de Cristo é discutido como nunca antes da história do mundo religioso. Todos os pregadores cristãos e até os mais destacados escritores devotam o seu tempo e sua habilidade ao estudo deste tema. Chegou-se ao ponto de um pregador correr o risco de ser acusado de deixar Cristo fora dos seus ensinos, caso na sua pregação não mencionar algum aspecto sobre este tema. Não queremos dizer com isto que estamos contra a pregação da justificação pela fé e da justiça de Cristo, tal como a Bíblia nos apresenta. Ao contrário, nada é mais desejável do que isto, tanto mais por vivermos num tempo em que a libertação do pecado é mais importante do que nunca. Esse é o meu comentário. Agora vamos ler a revista Herald de 1890, 23 de dezembro de 1890. Ela diz assim: o interesse prevalecerá. Um tema absolverá todos os outros. Cristo, nossa justiça. Ellen G. White diz que nos últimos dias, o mundo inteiro, essa mensagem, ela estaria sendo colocada para ser estudada. Mas agora, será que estamos estudando a mensagem certa? Será que estamos entendendo a mensagem? Será que nós tiramos o lixo da porta do coração para que a mensagem entre? Continuemos. Alguns deles, se não todos, têm que estar errados. Os seus ensinos, em vez de serem o cumprimento da profecia, podem ser somente uma imitação do mesmo. Devemos, pelo exposto, dar atenção especial aos avisos da Santa Escritura, no que diz respeito aos enganos satânicos que nos últimos dias virão sobre este mundo, e que tão perfeitamente imitará os acontecimentos reais, que todos, menos os eleitos, serão enganados. É evidente que há um ensino da justificação pela fé, que é a verdade de Deus, e que há outro que é uma imitação de Satanás. É nosso grande desejo que até o leitor pouco experiente em estudo bíblico possa realmente compreender o que a justificação pela fé é na realidade. Para poder entrar nessa experiência como ela em Jesus Cristo está, recebendo então a paz, a alegria e o amor de Deus e finalmente a vida eterna. No estudo presente é mostrado a condição na qual o pecador se encontra, a sua necessidade e como o pecador pode vir a Deus para receber o que Deus lhe deseja dar. Meus prezados e nobres irmãos que têm nos acompanhado nesse canal,
Meu sincero desejo é que todos estudem essa mensagem. Pegue os seus livros, adquira todos os livros que você precisa nesses últimos dias para você alcançar a vida eterna. Examine os livros sem preconceito, ponha o joelho no chão, peça a Deus que lhe esclareça a verdade, peça a Deus que tire as escamas dos olhos, peça a Deus que o liberte do orgulho maldito e que aceite a mensagem, não importa por onde ela venha. Essa é a mensagem de Deus, o recado de Deus. Peço a todos que compartilhem essa mensagem preciosa aos seus prezados irmãos e amigos, que vocês venham se inscrever no canal Despertai, que vocês venham tocar naquele sino lá no cantinho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos que serão publicados. Peço a vocês também que orem por mim, pelo vosso servo, para que Deus me conceda graça e sabedoria de continuar transmitindo essa mensagem ao povo de Deus.